Boa noite a todos. Então, retomando aqui a nossa palestra, que é intitulada Plataforma Vegetal para a Geração de Produtos Biotecnológicos. Eu não sei se vocês estavam conseguindo me ouvir anteriormente, mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é molecular farming. Pode passar o slide, por favor. Quais as etapas de desenvolvimento desses produtos biotecnológicos em plataforma vegetal, quais as tecnologias de produção disponível em planta e quais os primeiros passos e equipamentos básicos e materiais necessários para a expressão dessas proteínas em planta, a vantagem da utilização de plantas como bioreator, bem como os principais avanços científicos no momento em relação à plataforma vegetal no desenvolvimento de biofármacos. Pode passar, por favor. Molecular farming se refere à produção de proteínas recombinantes farmacêuticas e ou industriais utilizando esse sistema baseado em planta. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos aqui essa imagem da nicotiana bentamiana, onde é possível expressar essas proteínas de interesse biotecnológico em folhas dessa espécie de planta, que é uma planta prima da nicotiana tabaco, né, uma espécie de fumo, é uma planta australiana e ela é bastante utilizada nessa metodologia de expressão transiente, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela para vocês. Pode passar o slide. Então, quando a gente pensa na produção dessas proteínas de interesse, temos que lembrar do dogma central da biologia, que é a replicação do DNA, a transcrição em RNA e a tradução em proteínas. Então, a primeira coisa quando você vai produzir esse produto biotecnológico é a escolha do gene de interesse do que se deseja produzir, o gene de interesse de um hormônio, de um anticorpo, de um peptídeo vacinal, e a escolha da planta a ser transformada, o método de transformação, que vocês vão observar que essa planta, esse sistema, a plataforma vegetal, ela é bem versátil, porque possibilita a produção tanto em cultura de célula como células transgênicas e por esse método de expressão transitória que eu vou falar um pouco mais aqui para vocês. E o local da planta onde essa proteína será expressa. Então, para produção dessas proteínas, nós utilizamos os plasmídios, que são vetores de clonagem, de multiplicação dessa sequência gênica, e vetores de expressão, mas que vão necessitar de toda a maquinaria da célula, né, da região de ligação com o ribossomo, para que esse polipeptídeo ele possa ser produzido. Esses vetores, eles também possuem, né, genes de seleção, possuem, eles podem ser inseridos nesses vetores também genes repórter, a expressão de proteína fluorescente verde, GFP, fluorescente vermelha, fusionada à sua proteína de interesse para que se possa ter uma visualização macroscópica da proteína sendo produzida em diferentes partes da planta ou em diferentes níveis de expressão. Também podem ser adicionados tags de purificação a essas proteínas de interesse. Então, nós temos aqui um trabalho de revisão do nosso grupo, né? Eu venho do grupo de pesquisas da professora Isabel Florindo Guedes, da UES, que é um grupo de pesquisa pioneiro na produção de proteínas recombinantes através da metodologia de expressão transiente. Então, nós temos aqui essa revisão, quem quiser dar uma olhadinha um pouco mais aprofundada na expressão de nanocorpos utilizando a plataforma vegetal, pode dar uma conferida.
Nós temos aqui primeiro em vermelho e preto os cassetes de expressão, que são clonados nos vetores de clonagem, multiplicados em E. coli, e depois esses vetores com o gene de interesse que se deseja produzir, eles são é, eles são inseridos via transformação na bactéria Agrobacterium tumefaciens. Essas culturas de Agrobacterium tumefaciens, que são bactérias do solo que naturalmente infectam plantas, elas são utilizadas para infiltrar a planta. A agrobactéria, contendo o gene de interesse, ela vai iniciar esse processo de produção dessas proteínas nas folhas da planta. E a partir do terceiro dia é possível fazer uma extração, né, das proteínas totais por maceração mecânica e iniciar todo um processo de clarificação, de retirada de restos celulares para a obtenção de proteínas purificadas. Essas proteínas purificadas, quando se pensa na produção de biofarmacêuticos, elas são caracterizadas por várias técnicas, né? De eletroforese, técnicas de ELISA, Western blot, que já são técnicas bastante difundidas na caracterização dessas proteínas, e a partir do momento que se confirma, né, a funcionalidade dessas proteínas, elas estão aptas para serem utilizadas em ensaios em vivo e iniciar os testes clínicos para gerar um produto biofarmacêutico aí no final que possa ser utilizado, né, tanto em área de saúde humana como veterinária, por exemplo. Então, assim, entre as estratégias possíveis para aumentar o nível de acumulação na planta em folhas de nicotiana bentamiana, nesse processo de expressão transiente, a gente tem o direcionamento dessas proteínas para compartimentos subcelulares e a adição de tags. Essas tags, como a elastina, que ela faz parte das próprias células de mamíferos, e hidrofobina, que são proteínas fúngicas, elas já estão descritas na literatura que, além de aumentar os níveis de expressão de proteínas recombinantes, ela permite a purificação dessas proteínas sem a necessidade de a utilização de cromatografia, que é uma técnica que já é bem mais cara, né? Bem mais difícil de, bem mais cara realmente. Pode passar o slide. Então, aqui tem um trabalho do nosso grupo. Pode passar o slide, por favor. Onde a gente vinha trabalhando com a expressão de antígenos do vírus dengue, zika, tanto para utilização em kits de diagnóstico como candidatos vacinais, né? Inclusive, esses dados estão em fase de publicação de uma vacina, que é um polipeptídeo quimérico que a gente produziu na Universidade Estadual do Ceará. Então, esses resultados aqui do artigo mostram que, quando fusionada a proteína NS1 do vírus dengue, quando fusionada a elastina, ela aumentou em 400 vezes a expressão, o nível de expressão de proteínas recombinantes. Pode passar o slide, por favor. Esse aqui é um outro trabalho do nosso grupo, onde a proteína de interesse, que é a K39, né, utilizada no diagnóstico da leishmania visceral, ela foi fusionada à proteína hidrofobina, que deu uma hidrofobicidade a essa proteína, e foi possível fazer a purificação por fase aquosa sem a utilização de cromatografia. Então, os resultados mostram que sua aplicação a aplicação da proteína semi-purificada no desenvolvimento aqui de um kit de diagnóstico sorológico. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Então, aqui,
Nós temos aqui mostrando um pouco da versatilidade dessa plataforma na produção das proteínas recombinantes, porque essas proteínas elas podem ser produzidas em cultura de células. Nós temos um exemplo aqui das culturas de célula de cenoura utilizada para produzir o primeiro biofármaco aprovado produzido em planta foi com essa tecnologia que é desenvolvida lá em Israel. E, ao mesmo tempo, nós temos tanto a possibilidade de fazer a expressão estável, né, que tem a modificação aí do DNA nuclear da planta, bem como a expressão transiente, que é uma expressão transitória com a utilização da Agrobacterium tumefaciens. Então, assim, a Agrobacterium tumefaciens é uma bactéria de solo que ela causa um tumor na planta. Então, foi descoberto um mecanismo de transferência do DNA da Agrobacterium tumefaciens para a célula vegetal. E esse mecanismo, ele é utilizado para a produção de proteínas recombinantes em planta. Essa transfecção, a transferência do DNA para a célula vegetal, ela é bastante eficiente. Só que a transformação nuclear, quando se usa a infiltração a partir da Agrobacterium tumefaciens, ela é um pouco mais difícil. Então, a planta que é transfectada com DNA exógeno, ela passa a produzir suas proteínas de interesse por um curto período de tempo. Toda vida que se necessita daquele produto, daquela proteína de interesse, é necessário fazer realmente a infiltração das folhas da planta com aquela cultura contendo a agrobactéria transformada com os genes de interesse. Pode passar, por favor. Então, aqui nós temos um exemplo bem interessante, que é de um anticorpo neutralizante anti-HIV, o 2G12. Esse anticorpo, ele é para ser utilizado intravaginal, então ele está em fases clínicas, mas vocês observam aqui nas inúmeras possibilidades. Ele foi expresso com as proteínas GFP e a proteína fluorescente vermelha, para que fosse observada a expressão macroscopicamente e também fosse visualizada em quais órgãos da planta essa proteína, esse anticorpo estava sendo expresso. Então, aqui na primeira linha, nós temos a expressão desse anticorpo em batata, nas folhas de Nicotiana tabaco, Nicotiana bentamiana e Arabidopsis thaliana, que também é uma espécie de planta que é bastante utilizada para a expressão de proteína recombinante em planta, no desenvolvimento desses biológicos. Na segunda linha, nós temos aqui a expressão em milho, na semente do milho, em folhas de arroz, semente de arroz, e aqui, na última, nós temos em cultura de célula e em fermentadores. Pode passar, por favor. Então, como eu havia falado inicialmente, a expressão transiente, ela não vai ocorrer, não ocorre uma modificação do genoma daquela planta, então ela não é passada para os descendentes. Mas qual é a grande vantagem dessa plataforma de expressão? É a rapidez. A partir do momento que é feito a infiltração das folhas de Nicotiana bentamiana, 2, 3 dias após a infiltração, a planta começa a expressar as proteínas de interesse e já se inicia aí o processo de extração e purificação. Pode passar, por favor. Então, para essa metodologia de expressão transiente, nós já temos aí a nicotiana bentamiana, que é comercialmente estabelecida, inclusive as biofábricas mundiais de produção de vacina utilizam essa plataforma de expressão transiente e a nicotiana bentamiana, que ela com crescimento em condições controladas de temperatura de 22 a 25 graus e temperatura, ela consegue manter uma produção de lotes semelhantes dessas proteínas de interesse. Pode passar, por favor.
Então, é uma metodologia extremamente simples. Você, para expressar essas proteínas em planta, necessita de solo, luz para o crescimento dessas plantas, que a gente está falando da expressão transiente em plantas inteiras, e de equipamentos básicos de microbiologia para o crescimento das bactérias. E a extração dessas proteínas, ela pode ser feita até mesmo num liquidificador. Esse processo de produção da proteína, ele é rápido, ele geralmente, depois que as clonagens estão estabelecidas, ele dura apenas uma semana. O gargalo desse sistema de produção é realmente a purificação da proteína recombinante, que torna essa plataforma, o custo dela comparado aos sistemas de produção tradicionais estabelecidos, que é a produção desses biológicos em células animal, né? Célula show, célula de ovário de hamster chinês. Então, esse processo de purificação, ele realmente é a parte mais cara no desenvolvimento aí dos produtos biotecnológicos a partir de planta. Pode passar, por favor. Mas essa plataforma, ela tem grandes vantagens, que é a ausência de risco de contaminação por patógenos animais nesse sistema de produção em célula animal, ou endotoxina, quando você pensa na produção desses biológicos com a utilização de E. coli. Essa etapa inicial, como depende de poucos recursos, nessa etapa upstream, do início, do plantio, clonagens, transformação e filtração, ela é relativamente barata em comparação ao sistema de produção em animal, que necessita de condições, né, estéreis, estabelecidas, antibióticos. Então, ela tem essa grande vantagem aí nessa etapa inicial de produção. Ela é de fácil escalonamento, a plataforma, pois se você tem uma planta, você consegue obter uma quantidade de produto, quer aumentar a escala, aumenta o número de plantas. E por se tratar de eucariotos, que conseguem fazer essas modificações pós-traducionais, conseguem produzir proteínas complexas. Então, assim, além desse produto, que é uma enzima para a doença de Gaucher, nós temos o Zimap, que foi um coquetel de anticorpos que teve o uso emergencial aprovado no surto de ebola 2014 e 2016. Ele foi produzido a partir da expressão transiente nicotiana bentamiana. Temos algumas vacinas em desenvolvimento pela empresa canadense Medicago, que essas vacinas são vacinas de VLP, Virus-like Particles, que são partículas semelhantes a vírus, onde você tem aí apenas a capa, o envoltório viral, e esse envoltório viral, sem a presença do material genético, ele é capaz de estimular o sistema imune, né, quando a pessoa é vacinada, para responder aí a esse patógeno. Pode passar, por favor. Então, essa empresa Medicago, ela vem desenvolvendo, além dessas vacinas para a gripe, que já estão em fase 3, ela está desenvolvendo a vacina para o SARS-CoV-2, que também é um VLP do SARS-CoV-2, e vários anticorpos terapêuticos que estão sendo expressos transientemente em nicotiana bentamiana. Pode passar, por favor. Então, aqui, nos resultados de estudo, ainda em fase 1, né, da fase clínica, esses VLPs exibindo a proteína S, eles foram administrados nos pacientes, nos indivíduos, em 3 doses diferentes, com e sem adjuvante. Então, aqui no gráfico em cima, a gente vê em vermelhinho esse VLP sendo administrado com o adjuvante da GSK.
Então, vocês observam que os títulos de anticorpos em vermelho no gráfico, eles são superiores aos títulos de anticorpos em amarelinho no final do gráfico, onde a gente tem os anticorpos de IgG, né, no soro de pacientes convalescentes, né, que se recuperaram da infecção. No gráfico abaixo, vocês podem observar também que a resposta à produção de anticorpos neutralizantes, os pontinhos, né, vermelhos no gráfico do VLP com o adjuvante, os níveis desses anticorpos também são superiores aos anticorpos neutralizantes no soro de paciente convalescente. Pode passar. E assim, a grande surpresa desse mês de dezembro foi que foram concluídos os estudos de fase clínica, né, de fase 3 da vacina, e a Medicago anunciou que está submetendo, né, esses resultados para as agências reguladoras, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. E é uma doce surpresa ainda num cenário de pandemia, que nós temos a primeira vacina produzida nessa plataforma vegetal. Pode passar, por favor. Então, aqui, comparando os resultados de eficácia de fase 3 dessa vacina produzida em planta, né, com os resultados lá iniciais, quando a Pfizer divulgou, né, os seus dados, primeiramente, o que é que a gente tem aí? A Pfizer utilizou 42 mil voluntários de fase 3 e ela obteve 95% de eficácia. A Medicago utilizou 24 mil voluntários nessa fase 3, a partir de 18 anos, de 6 países diferentes, América do Sul, América Latina. E o que foi observado? 71% de eficácia. Só que, assim, quando esses resultados de fase 3 da Pfizer saíram, nós tínhamos uma única, né, o vírus circulante, ainda o vírus original que deu origem à pandemia. E a Medicago iniciou seus estudos em março desse ano, de fase 3. Então, esses resultados de eficácia são para as variantes que estão circulando aí. Então, em relação à variante Delta, que está globalmente difundida, essa eficácia teve um aumento de 75,3%. E os resultados em relação à variante Ômicron não foram avaliados porque não estava circulando aí ainda no momento que esses pacientes estavam sendo vacinados. Essas análises foram feitas e do número geral de indivíduos vacinados, 75% nunca tinham tido Covid. Antes de participar desse estudo. Então, aí, comparando a vacina da Medicago com a Pfizer, a Medicago ela pode ser mantida em temperatura de 2 a 8 graus Celsius e a Pfizer tem que ser mantida a menos 70 graus. Pode passar, por favor. Aqui é um estudo também mostrando a produção de um anticorpo, né, utilizado na terapia do câncer. Esse estudo, ele mostra que o anticorpo produzido em planta, ele teve a mesma atividade do que o anticorpo comercial, que é produzido em célula-show. Então, ele foi capaz de inibir a ligação da proteína PD-1 com o seu ligante PDL1, em pacientes aí com câncer. Então, não vou me alongar por conta do tempo, depois, dependendo, eu posso falar um pouco mais para vocês. Esses avanços, pode passar, por favor. Esses avanços, principalmente dos testes com as vacinas de Covid, coloca essa plataforma em evidência. Esse estudo da Nature, da Science, desse ano, ele já previa, né,
que os olhares iam novamente se voltar para a plataforma vegetal na produção desses produtos biotecnológicos. Por quê? Foram testadas milhares de pessoas com essas vacinas produzidas em planta. Então, desde os estudos iniciais, essa vacina se mostrou segura, não reatogênica, e agora que milhares de pessoas, né, foram vacinadas com esse produto de origem vegetal, então abre espaço para que tenha a regulação de vários outros produtos que estão em fase 3 de desenvolvimento. Também dando enfoque aí uma vantagem que essa plataforma vegetal pode trazer, que é vacinas comestíveis, que há muito tempo se fala nisso, nessa possibilidade de produzir esses peptídeos de interesse, essas proteínas em sementes, em alface, em folhas comestíveis. Então, abre um espaço bem interessante para que essa plataforma ela possa ter vantagem em cima das plataformas de produção de sistemas tradicionais. Então, assim, no cenário global, a gente vê poucas fábricas com boas práticas de fabricação desses produtos biológicos, né? Uma delas é a Medicago no Canadá, a iBio nos Estados Unidos, dentre outras. E aqui nesse artigo, né, tem aqui a referência da Fiocruz, Biomanguinhos, mas quem é do Ceará sabe que a Fiocruz Ceará é uma fábrica de vacina para a produção de vacinas em planta que ainda está se estabelecendo, né? Ainda não está, né, sendo utilizado com esse papel, mas vai colocar o Ceará realmente em evidência e colocar o Ceará mais uma vez à frente na produção desses produtos biotecnológicos, biofarmacêuticos na plataforma vegetal. E é isso, eu queria mostrar um pouco da robustez, da versatilidade dessa plataforma. Eu, particularmente, sou apaixonada realmente pela plataforma e venho trabalhando, desenvolvendo esses peptídeos voltados para o diagnóstico de flavivírus, e agora estou tendo a oportunidade de desenvolver peptídeos que podem ser utilizados na terapia do câncer, mais especificamente do câncer gástrico. Então, a gente está com um alvo muito promissor de uma proteína que ela só se expressa no estômago e os níveis dela são aumentados quando o indivíduo tem câncer gástrico. Então, essa proteína aí é um alvo terapêutico muito bacana para a atuação de um anticorpo, para a ação de um anticorpo terapêutico, e também peptídeos tumorais podem ser utilizados também para a produção de anticorpos que possam ser utilizados no diagnóstico. ELISA, imunohistoquímica, que é bastante utilizado aí no diagnóstico de diversos tipos de câncer. Pode passar, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e abrir espaço para as perguntas. Boa noite. Eu agradeço a doutora Lívia pela palestra. De fato, uma palestra muito importante, né, que leva a pesquisa cearense para o mundo, né, e nos honra de estar aqui falando sobre esse brilhante trabalho. Vou passar a palavra ao Luan, que agora vai ler as perguntas do chat. Muito obrigada, doutora Lívia. Eu que agradeço. Boa noite, doutora Lívia. Eu sou o Luan, boa noite a todos. Tem algumas perguntas aqui no chat. A pergunta do Marcos Rafael, que diz: sempre achei essa tecnologia muito interessante. E a pergunta é a seguinte: na sua opinião, qual é o principal gargalo para o produto chegar ao usuário no Brasil? Seria escalonamento, boas práticas de fabricação?
quais seriam essas principais dificuldades? Boa noite, obrigada pela pergunta, excelente pergunta. Na realidade, eu tentei demonstrar um pouco na palestra que, apesar dessa versatilidade de vários produtos, né, estarem em fase de aprovação, para chegar na produção de um produto final, pensando num produto biofarmacêutico, realmente essa vacina vai trazer essa mudança no cenário por conta desse teste em milhares de pessoas. Em relação a produtos na indústria, então, quem trabalha com pesquisa, se abrir os sites, né, para realizar compras de anticorpos, reagentes mais diversos, que sejam recombinantes, ou seja, produzida através dessa tecnologia de DNA recombinante, vai encontrar diversos produtos que já utilizam essa plataforma de produção em plantas sendo comercializados. No Brasil, o Brasil, com essa mudança em relação ao cenário das vacinas, e eu acho que a própria construção da fábrica de proteína, de vacinas em plataforma vegetal no Ceará, a partir do momento que recursos sejam destinados, né, para a produção desses produtos em larga escala, eu acho que o Brasil tem como se destacar por ser um país, né, que tem toda uma estrutura aqui que a gente sabe de agricultura, né, todo esse conhecimento que pode ser aliado aí essa inovação e garantir aí a produção de vários produtos que possam chegar no mercado, sim. Inclusive pensando que os pesquisadores do Ceará estão aí à frente desenvolvendo vários peptídeos, várias tecnologias que têm todo o potencial para chegar ao mercado. Ainda nesse sentido, né, desse último tópico que foi colocado, a maturidade da regulamentação desses produtos biotecnológicos a nível de Brasil, ela é equiparada a outros países, como foi Só um comentado, minutinho, só um que o minutinho, Brasil tem esse potencial? só um minutinho, Cortou? cortou. Pode repetir, por favor? Posso repetir? A maturidade da regulamentação desses produtos aqui no Brasil, ela é equiparada a outros países, como foi comentado que o Brasil tem um potencial enorme para esse tipo de tecnologia. E complementando a pergunta que também foi feita pelo Marcos Rafael, o que pode ser feito e quais são os principais pontos de investimento que pode ser feito no Brasil para desenvolver esse tipo de tecnologia? Pronto, em relação aos órgãos, né, regulatórios, até a própria Fiocruz Ceará, Biomanguinhos, tem feito vários eventos. Eu participei de alguns eventos aí no Ceará, que tem reunido os pesquisadores brasileiros, pesquisadores de fora, pessoas que estão diretamente envolvidas com esses órgãos de regulação, tem apresentado a plataforma, as estratégias e pensado em questões regulatórias para que esses produtos possam chegar realmente a serem, né, chegar no mercado, né? Em relação à última pergunta, eu me esqueci o que seria a última pergunta, se você puder repetir. Que seriam quais são os principais pontos, os focos de investimento aqui no país para que essa tecnologia ela se desenvolva no nosso cenário nacional? Pronto. Não só no cenário nacional, mas no cenário global. As indústrias de produção desses biológicos, que são muitas vezes, né, praticamente, em sua grande maioria, de alto custo,
elas estão padronizadas para esses sistemas de expressão dessas proteínas, desses biológicos tradicionais. No caso, quando as proteínas são proteínas simples, que não necessitam, né, de dobramentos, de muitas modificações pós-traducionais, tem aí a E. coli, né, a bactéria, o sistema procarioto para a produção desses biológicos. E quando se necessita desses biofármacos, anticorpos, proteínas mais complexas, tem aí as células animais, que um exemplo do padrão ouro são as células CHO, de ovário de hamster chinês. Como as grandes indústrias já estão padronizadas para produzir os biológicos nessas plataformas, inicialmente seria necessário um investimento realmente de infraestrutura para poder iniciar esse processo de produção desses biológicos na plataforma vegetal. E, nesse sentido, né, ter uma fábrica já construída e com a iniciativa pública envolvida, né, pode colocar o Brasil aí num cenário bem promissor, aliado também a investimentos do setor privado, porque é um custo muito elevado, né, produzir é um custo muito elevado abrir, né, uma fábrica com boas práticas de fabricação para esses biológicos de alto custo. Agradeço a disponibilidade. Se tiver alguma pergunta aqui no chat, a gente tem alguns minutinhos para receber as perguntas. Mas no mais, eu passo a palavra para a professora Marjorie. Se alguém... Então, agradecer ao Luan e agradecer a doutora Lívia pela palestra. Realmente, a gente vinha discutindo essa questão dos investimentos hoje mesmo no curso sobre vacinas, né, um minicurso de tecnologia de produção de vacinas, que está sendo ministrado pelo Instituto Butantan, e faz parte da programação da Semana da Biotecnologia. A gente estava discutindo mais uma vez os entraves, né, o que dificulta a chegada dessas vacinas no mercado. E, mais uma vez, né, o investimento ele é um grande gargalo ainda hoje. Né? Já a gente sabe que essas produções elas não são simples, não são baratas, inclusive quando a gente tem uma série de normas e regras de boas práticas de fabricação a seguir, e então a infraestrutura realmente ela precisa de uma união, né, de incentivos públicos, privados, para que realmente a gente chegue ao incentivo à ciência em si, né, também. Para que a gente chegue a produzir e colocar o Brasil na vanguarda dessa tecnologia. Então, a gente tem formado profissionais, professores, cientistas, pesquisadores nessa área, tem acompanhado a demanda da biotecnologia, que é crescente, é cada vez maior, e a gente precisa, de fato, mais iniciativas no sentido de tornar o país, o Ceará também, né? A gente falou também desse regionalismo, da centralização da biotecnologia no Sudeste, e trazer um pouco mais essa biotecnologia para o Nordeste também. A gente tem feito trabalhos, e o seu trabalho é um exemplo o seu trabalho do grupo, né, de pesquisa da professora Isabel, na UES, em parceria também com outras universidades, e realmente a gente precisa desse incentivo, né, de investimentos no setor, até para evitar um pouco essa fuga de cientistas, né, do país. E é um assunto que tem muita discussão ainda e que precisa de união, né, de vários pesquisadores, da iniciativa pública e privada. Então, doutora Lívia, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no evento,
na 10ª Semana de Biotecnologia. Muito obrigada pela explanação, pela brilhante apresentação, pelo trabalho desenvolvido, e a gente deseja sucesso ao grupo e que vocês tenham ainda mais esses incentivos à nossa ciência, principalmente a cearense, que a gente tem tanto orgulho, né, de trabalhar, e a gente sente, inclusive, a alegria em explanar esses trabalhos, esses dados que a gente consegue com tanta, né, com tanta dificuldade diante de tão pouco de investimento. Então, muito obrigada mais uma vez pela palestra. Eu que agradeço, professora Marjorie, Luan, todos os organizadores, agradeço os alunos que estão participando e me coloco à disposição, né? Apresentei aqui meu e-mail para qualquer dúvida que possa surgir e à disposição também para colaborar. Boa noite a todos.